Fala, seus mal diagramados! A esquerda brasileira tem trunfos, mas também muita sorte. Com uma oposição repleta de gente extremamente desqualificada para a política, fica mais fácil governar. A votação sobre a reforma tributária provou isso. Se o governo Lula ainda temia o bolsonarismo no Congresso, pode ficar mais aliviado daqui para frente. Tudo indica que o momento atual consiste na seguinte movimentação. A direita tradicional, formada por aqueles parlamentares de cabelos tingidos em alguma tonalidade já usada por Aracy Balabanian e que se reelegem desde o mandato do Collor, notou que é o momento perfeito para romper com o bolsonarismo e aderir aos poucos ao governo Lula, que terminou o primeiro semestre com bons indicadores e conquistas políticas. Afinal, ano que vem tem eleições municipais e nenhum político fisiológico quer correr o risco de ter como principal cabo eleitoral um ex-presidente inelegível ou até mesmo preso. Até dentro do PL esse fenômeno tem acontecido. O partido rachou na votação da reforma tributária. A ala que mantém fidelidade canina ao mito foi contrária ao projeto. Não porque eles tenham compreensão da matéria. Ninguém apostaria que Júlia Zanata, mais conhecida como Lana Del Rey, André Raspa-Caneco ou Carlos Jordi, tenham alguma ideia sobre políticas tributárias. Para eles, imposto é roubo e pronto. Só foram contra por um motivo muito simples. Se o Jair mandou, eles fazem. E se é para atrapalhar o governo Lula, eles farão esse esforço, mesmo que precisem justificar a decisão com as desculpas mais esdrúxulas possíveis. Como foi o caso do paspalho Abílio Brunini, que votou contra porque nunca viu comunista querer ajudar empresário. Por que o PL não era a favor desse texto, deputado Brunini? Se os comunistas estavam, de certa forma, defendendo essa reforma, logo não é bom. Deputado Brunini, a questão de construção de entendimento, a gente viu que até deputados do PL acabaram votando favorável. Melancia sempre tem, todo partido às vezes tem essas pessoas que se elegem com um discurso e mudam de posicionamento depois de eleito. Tá certo, muito obrigado, deputado Abílio Brunini, pela gentileza de falar com a gente aqui no final da sessão e parabéns pelo trabalho do senhor. Obrigado e bom dia para todos vocês. Até hoje, o presuntinho pantaneiro não havia recebido falas do Valdemar da Costa Neto e só aparecia encarando parlamentares de esquerda. Agora entendemos o motivo. Ele não tem realmente nada a acrescentar ao debate e seu maior talento é fazer cara de deboche e ser o tumultuador oficial do Congresso. Peraí, não era para ser ao contrário? Tô tentando entender mais ou menos qual é a lógica. Eu não tô entendendo mais nada. Deputado Abílio, o tempo tá correndo já. Boa noite. Por outro lado, teve quem apoiou o projeto que causou um racha dentro do grupo de zap do PL, que pode se tornar mais um partido que implode por causa do Bolsonaro, como já rolou há poucos anos no PSL. Parlamentares como Yuri do Paredão e Vinícius Gurgel foram chamados de melancias traidoras por André Raspa-Caneco, Gustavo Gayer e Carlos Jordi, o Pincher de Niterói. General Pazuello entrou no embate para contemporizar, dizendo que um partido que leva a palavra liberal no nome não poderia apelar para o radicalismo. O clima pesou, teve pedido de expulsão do partido e o líder do PL, Altineu Cortez, precisou botar ordem na casa e suspender o grupo até que os ânimos estivessem menos alterados. Vale lembrar que essa não foi a única treta entre bolsonaristas por causa da reforma tributária. Jair Bolsonaro e Tarcísio já haviam trocado farpas na última quinta-feira por conta do assunto. O governador de São Paulo, que é cotado como substituto natural do Jair, deu declaração favorável à reforma ao lado de Fernando Haddad e se queimou com o eleitorado bolsonarista. A grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada. Tá? Vai depender de nós. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Aí! Então, isso.
O que para nós é ótimo, porque se ele fica com fama de traidor, assim como João Dória, perde força, inclusive, para disputar a reeleição aqui no estado de São Paulo, além de, eventualmente, ter que aguentar em breve algum grupo de templários liderado pelo Paulo Cogos indo protestar em frente à sua casa, caso ele more em São Paulo. E desta vez Cogos não será obrigado a pedir desculpas por ter criticado um político que é cliente da clínica de estética da mãe dele. Ao contrário de Dória, está bem claro que Tarcísio não é adepto nem dos tratamentos faciais mais rudimentares, como a limpeza de pele com leite de rosas. Mas falando sério, traidor não prospera nesse rolê. E a direita, que já não estava muito confiante numa vitória em 2026, sem o Jair no páreo, tende a fragmentar os votos em mais de um candidato na próxima eleição presidencial. Essa tendência tem feito até Ciro Nogueira, do PP, repensar o seu próprio futuro. Ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, ele passou os últimos anos usando as redes sociais para emitir declarações construídas por meio de um gerador de lero-lero baseado na inteligência artificial do Carluxo. E é sempre muito patético o político do Centrão, com anos de vida pública, tentando emular o discurso dos bolsonaristas. Fica artificial, não convence e todos sabemos que a pessoa só entrou nessa para receber alguma vantagem financeira ou política, tipo verba para contratar o Gustavo Lima na cidade de Xoxotinha da Serra. Mas agora, Ciro, que apoiou Haddad em 2018 e chegou a chamar o Jair de fascista naquele ano. Todo mundo sabe que eu sou um homem conservador, tenho um perfil de direita. O Bolsonaro eu tenho muita restrição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. Parece também estar propenso a abandonar o barco. Natuza Neri, da Globo News, disse que ele tem resistido a conversar com Lula porque considera o presidente um sujeito macio e jeitoso, capaz de convencê-lo em apenas 15 minutos de chaveco. Que delícia, Ciro! Senti uma certa tensão sexual no ar. Não que eu esteja julgando seu sonho de ser primeiro-damo e mudar o nome para Janjo Nogueira. Só fiquei surpreso mesmo. Com essa mudança de rumo e fortalecimento do governo, resta à direita alucinada apelar para os apitos de cachorro e ao discurso de que vivemos em uma guerra espiritual silenciosa. Só o que sobrou para essas pessoas é o pânico moral. Perceba, Nicolas Ferreira foi a uma igreja dizer que Felipe Neto e Anitta lideram as artimanhas do diabo e chamou os fiéis para lutar contra esses inimigos. Se você não sabia que você está em guerra e que existe um inimigo, você não entendeu ainda o que é o cristianismo. É uma guerra constante contra o mal. 2023 e o chupetinha da milícia querendo criar uma cruzada brasileira que leve evangélicos a acreditar que todo o resto da população é composta de inimigos. E escolheu bem mal os personagens, viu? Felipe Neto e Anitta tão longe de serem unanimidades dentro da esquerda. Aí, quando esse discurso é levado a sério por alguém e isso acaba culminando no assassinato de um eleitor do Lula, como ocorreu há um ano em Foz do Iguaçu, eles fingem que o discurso divisivo não tem relação com o crime. O mesmo vale para a fala de Eduardo Bolsonaro contra professores no último domingo em Brasília. Num trio elétrico contratado por armamentistas, Bananinha disse que professores são piores que traficantes e doutrinam as crianças nas escolas. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa. O discurso não é inédito, mas é um apito de cachorro para que pais e alunos promovam violência e perseguição dentro das salas de aula. E quando isso ocorrer e gerar mais tragédias em escolas, eles fingirão que a fala e o ato não têm relação alguma com o crime. Fora que nossas escolas mal conseguem ensinar interpretação de texto e contas básicas de matemática, que dirá ter professor ensinando Lenin e Marx para crianças que muitas vezes só estão ali pela merenda, porque não tem nem o que comer dentro de casa. Já o deputado Caporeso defendeu que a sociedade precisa se armar para lutar contra a ditadura promovida pelas instituições brasileiras. Quem vai assegurar a nossa liberdade é a população de bem armada. Não adianta ter um direito humano.
de legítima defesa, como foi defendido desde a época de Santo Tomás de Aquino, se nós não tivermos os meios necessários para exercer a legítima defesa, que são as armas de fogo. Isso significa o que na prática? Significa que eles estão tentando novamente inflamar os ânimos dos patriotários para criar o caos em Brasília. Não sei se há articulação para isso no momento, além de agora existir o receio de acabar preso por alguns meses na Papuda. Mas as sucessivas derrotas do bolsonarismo neste ano têm levado a extrema-direita a apostar em uma reação que apele novamente para a violência. Fiquemos atentos a esse movimento. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo por aqui. E além do YouTube, estamos presentes ainda no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer as nossas camisetas que estão no site da El Cabriton e o nosso curso que está no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que achavam que o bolsonarismo ia detonar fazendo oposição ao governo Lula, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.